Aqui quem escreve aos Hebreus diz falta-me tempo para falar de um e de outro e de tantos outros, que direi mais? Podia estar falando de Gideão, podia estar falando de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel. Pessoas que venceram reinos, fecharam a boca dos leões. Homens que pela fé serviram a Deus e venceram. E como hoje o Senhor já deu um conselho, alguma coisa acerca da fé, irmão, vamos continuar neste assunto. Louvado seja Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, tenha fé. Nós devemos ter fé em todas as coisas. O irmão sabe que o irmão foi batizado. Eu também sei. E todos nós sabemos. O irmão, e nós devemos crer. O nosso batismo foi pela fé, não foi? Quando fomos batizados, não nascemos de novo. Isto é ter fé. O irmão foi batizado, eu fui batizado, nascemos de novo. Da semente corruptível é a semente de pai e mãe. Essa é a corruptível. Mas a semente incorruptível é a palavra de Deus, nascido de novo na água do batismo. E ainda, a hora que é batizado, o batismo que recebemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o correto da palavra, que todos tenham certinho o pronunciamento. A hora que fomos batizados, aconteceu o quê? Morremos para o mundo. Nascemos para Deus. Isto é fé. Isto é fé. Novamente nascido, gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, da palavra de Deus viva. Esta é que vos foi evangelizada. Quem faz aquelas águas, aquela imersão, tornar como morte e nascer para a vida, é fé. Quem ouve a palavra de Deus pregada nas igrejas, palavra que os irmãos ouvem, não é outra coisa a não ser a maneira de que cada servo que Deus se usa expor a palavra. Uma igreja de um jeito, outro dom de outro jeito, outro mais, outro menos, cada um. Mas aquele que está ali, aquele que veio lá e sentou lá com uma prova, ele diz: hoje eu quero ouvir a palavra de Deus. Por quê? Ele escuta, vê ali o servo, o ancião, ou o cooperador, o diácono, ou o de jovens, aquele que Deus se serve, e expõe a palavra. E ele está ali esperando. Chegou a hora da palavra. Está esperando comida. Está esperando o resultado da sua oração. Está esperando o resultado do seu sonho. Está esperando o resultado da sua visão. Está esperando o resultado da sua viagem. Está esperando o resultado da benção que Deus falou. Manda a palavra, Senhor. Fala comigo. Mas quem está pregando é o cooperador. Quem está pregando é o ancião. Por que ele fala a palavra? Porque ele tem fé. A palavra sai daqui, vai no ouvido dele. É a fala do ancião e do cooperador, a fala humana. Mas quando cai no coração que tem fé, não é a fala humana, é voz de Deus. É voz de Deus. E Paulo falou isso 3 aos Tessalonicenses. Ele diz: quando fui até vós, muito amados, vocês receberam com tanto carinho, e eu, pondo o Evangelho, não quis somente comunicar o Evangelho, mas comuniquei
tem também o meu coração. Eu me despejei inteiro para vocês. Para vocês poderem entender a palavra. E vocês recebiam com tanta alegria que não era a minha voz, mas era a voz de Deus. Pessoas que têm fé, que estão ouvindo a palavra hoje e esses dias, e desde o tempo que Deus te chamou, creia na palavra. A pregação que cai no teu ouvido é uma voz humana, mas misturada com a fé, essa aí tem poder, essa aí manda o Espírito embora, essa aí dá dom, essa aí tem milagre, essa confirma viagem, essa faz obra que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós. Recebamos hoje fé. Fé. Sem fé é impossível. Não fala um meio termo. Sem fé é impossível. Não tenta. Você não consegue agradar e servir e receber e ser de Deus sem ter fé. É impossível. O que é impossível não se alcança. Mas a palavra fala: com fé se alcança. É difícil. Por que a pessoa ora? Porque tem fé. Por que ele não peca? Porque tem fé. Por que ele não mente? Porque tem fé. Por que ele não engana? Porque tem fé. Por que ele dá coleta para ajudar pobre? Porque tem fé. Por que ele diz paz de Deus? Porque ele sabe que do coração dele está saindo uma paz e no coração do outro está recebendo. Alguns já com saudação receberam o milagre e foram libertos, porque a paz de Deus com fé. Glória o nome santo do Senhor. Então traz aqui o escritor aos Hebreus, que nós não temos definitivamente o nome do autor, mas, irmão, pelas colocações, pela letra, pela maneira de comunicar e escrever, não pode ser de outra a não ser de Paulo. Escreveu. Então, irmãos, até ele, quando começava a escrever aqui aos Hebreus, ele escrevia: Cristo é superior a Moisés. Cristo é um sacerdote superior aos sacerdócios do Velho Testamento. Trabalhou ensinando aos judeus: vocês gostam da lei de Moisés, mas o Cristo é superior a ele. Vocês amam a lei mosaica, mas a graça é mais forte. Você gosta do sacerdote Arão, mas Cristo é um sacerdote eterno, maior do que ele ainda. Trabalhou, ensinou o judeu: abandone a lei mosaica. Ela foi e nos levou até o Cristo, de sorte que o cumprimento da lei é nos levar ao Cristo. A lei nos levou ao Cristo, agora nós já estamos. A lei serviu para nos chegar a Ele. Agora, alarga, deixe a lei. E Lucas escreve: a lei e os profetas duraram até João. Até João Batista. João Batista, o último profeta. E a lei também, até ali. Dali para frente, se ensina o Evangelho. E por força, para todos se salvarem. Irmão, então fala aqui da fé. Que coisa linda que é a fé. Pessoa que tem fé, espera, enxerga
A pessoa que tem fé, que Deus lhe dá a graça de ter fé, ele enxerga. Está aqui escrito. Fala que pela fé Moisés, mais embaixo parece, escreve, pela fé Moisés via o invisível. Via. Agora, percebem bem a palavra de ver o invisível, meu irmão. É invisível. Como é que você vai ver o que é invisível? Mas está escrito, pela fé via o invisível. Como é que via então, se é invisível? Agora está aí o ponto, e o impasse está formado. Como é que resolve isto? Pela fé. Com os olhos você não enxerga, mas pela fé você enxerga. A fé faz enxergar aquilo que é invisível. E os irmãos podem estar certos. Muitos que estão aqui já sonharam com o novo céu. Já sonharam com a vida eterna. Já receberam e já viram coisas que ainda não aconteceu. Coisas que ainda vai acontecer. Mas pela fé ele diz, pela fé alguns já vislumbra como é o rosto de Cristo. Pela fé, alguém já vislumbra como que enxergando nitidamente o rosto de Deus. Pela fé, já vê a cidade santa. Porque você está inteirado da fé. Você está alicerçado, estamos alicerçados na fé, e que esta coisa não muda, não abala. Tudo que vir e tudo que acontecer, podemos dizer, Deus vai me dar a vitória. Deus vai me ajudar. Deus vai me tirar dessa. Pela fé, se fecha a boca do leão. Pela fé, apaga a força do fogo. Os 3 companheiros de Daniel apagou a força do fogo pela fé. Joga nós lá. Você vai ser, joga nós lá. Não é o que acontece? Fechou. O fogo não teve força. Não virou cinza. Quem virou cinza foi os que foram jogar lá dentro. Nesta noite o Senhor manda esta palavra. Muitas e muitas coisas. E tudo venceremos pela fé. Se o irmão tem fé, o irmão ora. Se o irmão não tem fé, nem ora. Se a pessoa tem uma dificuldade na vida e ela é forte, ela é grande, ela é intransponível, a fé, o irmão tendo fé, o irmão vai crescendo e a montanha vai ficando pequena. Crê nisso? Aceita isso? Monte se derrete como cera na presença do Altíssimo. Revistamo-nos, irmão, esta batalha nossa de vencer esse mundo é através da fé. Se fosse, irmão, batizar e continuar e não ter embate nenhum, não ter prova nenhuma, não haver desafio nenhum, irmão, a igreja estava pequena para aqueles que vinham aqui, mas aqui tem que ter quem é quem. Quem é quem? Quem é o predestinado? Quem é o que ama a Deus? Quem é que serve de coração? Prova-me que você crê. Mostra pela tua fé. Glória a Jesus. E este conselho Deus traz nesta noite, irmão, que se fôssemos esmiuçar a cada verso aqui, haja tempo
Por isso que o escritor aqui disse: me falta tempo para falar de Jefité, de Baraque, de Gideão, dos que receberam, fecharam a força do fogo, do leão, as mulheres que receberam pela fé, receberam de volta os seus filhos, que foi a sunamita, recebeu o filho das mãos de Samuel, bendito o nome santo do Senhor. A viúva de Naim, pela fé, também recebeu o seu filho vivo, tudo pela fé foi ressuscitado Lázaro, e ali tudo é os milagres da palavra, tudo pela fé. Ainda o Senhor falou para Marta ou Maria: crê, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Olha aqui, a situação está difícil aí, não está? Mas se você crê, você vai ver a glória de Deus. Crês tu nisto? Disse o Senhor para ela. Você crê nisso? Creio. Eu creio. Você crê? Eu creio, porque meu irmão há de ressuscitar no último dia. No último dia? A ressurreição do último dia. Ah, Maria, você ainda não entendeu. Sabe quem é a ressurreição do último dia? É esse que está falando aqui contigo agora, cara a cara. A ressurreição sou eu. Quem vai dar vida para a humanidade sou eu. Creia. Lázaro, sai para fora. Você crê na palavra? Você crê naquele que está hoje na tua frente, cara a cara, frente a frente, dizendo: tenha fé, creia, há de ressuscitar, creia, há de ter uma obra. Glória a Jesus. Falta-me tempo para falar de Baraque, para falar de Gideão, para falar de Jefté, que foi no campo de batalha, e quando a batalha estava grande, ele disse: Senhor, eu faço um voto, se tu me der esta batalha na minha mão, a primeira coisa que eu chegar em casa e que eu ver, eu dou em oferta o teu nome. Chega ele vitorioso, aparece a filha dele para ser oferecida em holocausto, recuou. Ah, filha minha, você não podia ter vindo agora. Teu pai se comprometeu com Deus, e eu fiz um voto: se ele me desse a batalha ganha, eu oferecia o que viesse em primeiro na minha frente. Veio você. Menina disse: cumpra, pai. Chora, irmão. Que fé! Vai chorar com as tuas moças, a tua juventude das montanhas, mas eu não posso mudar, porque a fé que eu tenho e a minha palavra não volta atrás diante do meu Criador. Outro também, Ana, ofereceu o menino Samuel, e ela falou para Elcana, seu marido: eu fiz um voto diante de Deus de dar esse menininho lá na casa de Deus.
Ele deu para nós, mas não é nosso. Eu tenho que cumprir. Elcana ouviu a fala da sua esposa Ana, disse: você prometeu isso? Prometi. Então vai, cumpra, sem faltar em nada. Não deixa cair nada que você prometeu. O irmão prometeu que se Deus fizer uma obra, você vai cumprir em alguma coisa a fazer. Ou é no espiritual, é no material, é alguma dedicação, é alguma obra que Deus está colocando no teu coração. Creia que Deus vai cumprir. Creia que a tua fé vai fazer realizar isto aí. Não falte nada. Se você prometeu que se Deus te der um dom, você vai trabalhar na obra de Deus. Você vai orar para enfermo e deles vão ficar curados. Você pede para Deus alguma coisa importante nesta obra, que essa obra está precisando de uns dons. Está precisando de uns dons e que precisam ser agraciados. Tem coisas maravilhosas que Deus ainda vai dispensar. Se o irmão pediu e Deus manda por esta palavra, como falou para Ana, quando ela chorou e disse: eu não sou uma mulher embriagada, mas das minhas aflições e dos meus desgostos tenho falado até agora. O sacerdote voltou e disse: mulher, Senhor, que Deus cumpra todo o desejo do teu coração. O Deus de Israel, cumpra o desejo do teu coração. E ela se levantou do lugar, se enxugou, que chorava muito, levantou, saindo porta fora, e a palavra fala: o seu semblante já não era mais triste, porque a voz do alto falou. Alguém entrou com o semblante triste, abatido. É melhor morrer do que viver. Pode acabar. Minha vida chegou ao fim, não dá mais. Estou nos últimos momentos, alegria não tenho. Contentamento também não tenho. Descansa, leva embora o teu servo. O Senhor manda esta palavra. Vai, e o Senhor Deus de Israel cumprirá o desejo do teu coração. E o teu semblante de muitos que estão aqui no Brás, e os que estão pelos rincões, às distâncias, junto à família, numa garagem, no estacionamento do posto, ou dentro de um carro, no celular, para um pouco no acostamento e chora. Deus chegou! Glória a Jesus! Então, o que faltava está sendo suprido. Faltava um pouquinho de fé, mas você catou num canto, e mais um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, diz: agora estou com fé. Os irmãos olhar aqui a passagem do jovem no látigo lá em Marcos, pedi para os teus discípulos orarem, o meu filho se lança no fogo, quer se destruir, pedi para os teus discípulos orarem, mas eles oraram e não aconteceu nada, eles não operaram, o milagre não aconteceu. Agora, estou pedindo para ti. Teus discípulos oraram, não aconteceu. Mas agora, dá para tu ajudar nós? O Senhor disse para ele: você pode crer? Se tu podes crer,
eu posso te ajudar. Ai, que coisa santa! Se tu podes crer, eu posso te ajudar. Ele, muito humilde, disse: então, ajuda a minha incredulidade. Você sabe que eu não tenho toda a fé, me dá um pouco da tua. Glória ao nome santo do Senhor. Entendeu a palavra? Eu disse: pode me ajudar, Senhor? Posso. Você pode crer, eu te ajudo. Então, nós aqui diante de Deus, eu não tenho toda essa fé, eu não tenho todo esse recurso. Me empresta um pouco? Me dá um pouco? Tenho. Pega que o Senhor nesta noite traz esta palavra. Vamos avante, irmandade. Fé, fé, fé que nós vamos receber agora nos nossos dias. Mas teve gente no passado que teve fé para passar anos e anos. José chamou os seus irmãos e falou: Deus vai visitar vocês, aqui não é a nossa terra. O pai e a mãe vieram aqui peregrinar, mas aqui não é o nosso lugar. Deus vai dar uma terra para nós. O dia que Deus visitar o povo, levantar alguém para nos levar para a terra prometida, e eu já não estou mais aqui. Eu já não estou mais aqui. Meus dias se foram. A vida já acabou. Mas vocês vão lá na sepultura, onde certo vai estar os meus ossos. Pega os meus ossos, faz um pacote. Quando Israel sair daqui, alguém faz favor de carregar esses ossos, passo a passo. Onde vocês parar, eu paro. Onde vocês dormirem, eu estou ali também. Se tiver choro, eu estou ali. Se tiver alegria, também estou por ali. Eu quero entrar na terra prometida. Nem esse corpo não vai, ou melhor, essa vida não vai, mas meus ossos vão. 430 anos. Virou. Chegou o dia. Sai Israel da terra do Egito. Alguém foi lá, pegou os ossos de José. Pegaram os ossos de José, pegaram. Então vamos, então está completo. Não pode esquecer. Glória ao nome santo do Senhor. Oh, coisa gostosa, coisa boa é escutar uma palavra dessa que está enchendo o coração de muitos aqui. Aonde você está à distância, ouça esta palavra para ti. Você que está sem nenhuma esperança, esta palavra vem. O Senhor cumprirá o desejo do coração. Tenha fé. Tenha fé. A onda vem vindo, mas ela vai embora. Ela vai embora. Deus seja louvado.